Bem-vindos ao podcast Jornal Portugal. Estava aqui a olhar para os resultados dos prémios Top 10 Vinhos Portugueses de 2025, que saíram agora do Essência do Vinho. E pronto, a lista é fascinante. É sempre, não é? Sim, temos um Douro Tinto de 2015 no topo, um Alentejano Branco de 2022 a brilhar e até repara nisto, um Moscatel de Setúbal de 1924. 100 anos. Um vinho com 100 anos. É É incrível. incrível. E estes prémios contam, claro, uma história de excelência, mas a grande questão para mim é, que história é essa, exatamente, em 2025? O que é que estes vinhos nos dizem sobre o estado atual do setor em Portugal? É a pergunta certa a fazer, porque os prémios são a ponta do iceberg. Por baixo temos todo um setor a lidar com alterações climáticas, mercados internacionais que são imprevisíveis. E os próprios consumidores que estão sempre a mudar? Exatamente. A história é muito mais complexa e, honestamente, muito mais interessante do que apenas uma lista de vencedores. É exatamente aí que queremos ir. Reunimos várias fontes, desde os relatórios de produção do Instituto da Vinha e do Vinho, a notícias sobre o mercado e até os cadernos das especificações de algumas regiões. Para tentar ter a imagem completa. Sim, a nossa missão hoje é essa, ir além do rótulo e perceber as forças que estão a moldar o vinho português, das regiões que surpreenderam na última vendima à forma como os produtores estão a inovar. Então, para começar, vamos talvez aos números frios. Vamos a isso. O IVV publicou os dados da campanha 2024-2025 e o número principal é uma quebra na produção nacional de 8%. A primeira pergunta é: o que é que aconteceu? Olha, o principal culpado foi o tempo, que esteve completamente instável. Tivemos uma primavera e um início de verão com muita chuva e umidade. O cenário perfeito para problemas. O cenário perfeito para o grande vilão da viticultura, o míldio, atacar as vinhas. O resultado foi essa quebra para 6,9 milhões de hectolitros. 6,9 milhões de hectolitros. É um número tão abstrato. Para se ter uma ideia, isso equivale a quanto? É uma boa forma de ver a coisa. Estamos a falar de cerca de 920 milhões de garrafas. 920 milhões. Sim. Uma quebra de 8% significa que, de um ano para o outro, desapareceram no mercado quase 80 milhões de garrafas de vinho português. 80 milhões. É um impacto brutal. É brutal. Brutal, sem Brutal. dúvida. Mas o que me pareceu mais surpreendente nos relatórios não foi a quebra geral, mas as diferenças enormes de região para região. Foi uma verdadeira manta de retalhos. Completamente. E é aqui que a história se torna fascinante. Tivemos regiões de peso como os Açores, a Beirada, o Dão, a Península de Setúbal, todas com quebras superiores a 20%. Um desastre para muitos produtores. Sim, mas ao mesmo tempo outras regiões pareciam estar a viver numa realidade paralela. O Algarve e a Beira Interior cresceram mais de 20%. E depois tivemos a grande surpresa que desafiou, acho eu, todas as previsões. O Norte a resistir e a crescer. Exatamente, o Douro cresceu 5% e, mais impressionante ainda, os vinhos verdes cresceram 10%. E isto, atenção, não foi sorte? Não. Não, provavelmente tem a ver com as características das próprias regiões. A viticultura em secalcos e em costas, como no Douro e em muitas partes dos vinhos verdes, permite um melhor arejamento. Ah, claro, o ar circula mais. Exato. O que dificulta a vida a fungos como o míldio. É a prova de que o terroir não define apenas o sabor do vinho, mas também a sua resiliência. Isso é um ponto de vista muito interessante. A geografia como defesa. E a nível de mercados, como é que este cenário se traduz? Quem está a comprar o nosso vinho? Pois o relatório da Vini Portugal mostra um cenário agridoce. A boa notícia é que as exportações continuam a crescer em valor. Atingiram quase 700 milhões de euros até setembro. O que é ótimo. E, mais importante, os vinhos certificados com selo DOP ou IG já são 91% da nossa produção. Isto significa que estamos a vender menos vinho a granel e mais vinhos a valor acrescentado. Com os Estados Unidos a puxar pela procura, certo? Certo, os EUA lideram. Mas depois vem a parte amarga. Que é? A parte amarga é que cada mercado é um quebra-cabeças. Enquanto o Brasil, um mercado estratégico, cresceu quase 14% em valor. Excelente. O Reino Unido, que é um mercado histórico, caiu quase 14% em volume. Uau, essa queda no Reino Unido é preocupante. Será que ainda são efeitos do Brexit ou é uma mudança nos gostos?
É uma mistura de fatores. Há o fator económico, claro, a inflação aperta o cinto dos consumidores, mas há também uma concorrência feroz de vinhos do Novo Mundo. Pois, Isto obriga os produtores portugueses a não terem uma estratégia única, mas sim uma para cada país. É um desafio logístico e de marketing enorme. a resiliência do Douro que falaste é a ponte perfeita para olharmos mais de perto para a região. Afinal, não estamos a falar de uma região qualquer. De todo. É um património da humanidade da Unesco, demarcada em 1756. E essa herança sente-se em cada socalco. Quando olhamos para aquela paisagem, estamos a ver séculos de trabalho humano a moldar a natureza. A região divide-se em 3 partes, quase como atos de uma peça. O Baixo Corgo. O Baixo Corgo, mais a oeste, mais fresco e fértil. Depois, o Cima Corgo, o coração histórico, de onde vêm muitos dos grandes vinhos do Porto. E, por fim, o Douro Superior, junto à fronteira. Mais selvagem, mais quente. Mais selvagem, quente e seco. É uma fronteira de inovação. E claro, é impossível falar do Douro sem nos focarmos no vinho do Porto. As fontes que vimos detalham uma complexidade que vai muito para além do que a maioria das pessoas conhece. Sem dúvida. A maioria pensa no Ruby, jovem frutado, ou no Tawny, aquele com notas de frutos secos que envelhecem madeira. Sim, Mas só dentro dos Tawny já temos um universo. Os colheita, as categorias de idade. 10, 20, 30, mais de 40 anos. Cada um com uma complexidade crescente. e depois o topo da pirâmide? Exato. Os vinhos de anos excepcionais que envelhecem em garrafa. O LBV, o Late Bottle de Vintage, e o rei de todos, o Vintage, que é engarrafado muito cedo e evolui em garrafa durante décadas, às vezes mais de um século. E essa excelência não é só história. O prémio de melhor tinto de 2025 foi para um Douro, o Domingos Alves de Sousa Reserva Pessoal 2015. E a prova viva de que a região não está de todo parada no tempo. Pelo contrário, O que vemos hoje no Douro é um equilíbrio fascinante entre a produção do vinho do Porto e a produção de vinhos de mesa, tintos e brancos, de classe mundial. usando as mesmas vinhas, as mesmas castas. Exatamente. Os mesmos produtores a criarem 2 estilos de vinho completamente diferentes, mas ambos no topo da qualidade. É uma dualidade única no mundo. A resiliência do Douro é impressionante, mas o que me deixou ainda mais curioso nos dados foi o vinho verde. Ah, o vinho verde. Toda a gente tem aquela imagem de um vinho branco, leve, com um pouco de gás, para beber no verão. Mas os documentos que vimos pintam um quadro completamente diferente, não é? Completamente diferente. Essa imagem é uma caricatura, talvez válida para os vinhos de entrada de gama de há 20 ou 30 anos. Certo. Para mim, esta foi a maior revelação das fontes. O caderno de especificações do IVV mostra um universo. Primeiro, não é uma região. É uma denominação de origem protegida com 9 sub-regiões distintas. 9. Cada uma com o seu terroir. E depois, a cor. Vinho verde não é só branco. Há tinto, rosado e até espumante de qualidade. E as características? O que é que une todos estes vinhos sob o mesmo nome? A assinatura comum é a frescura. O caderno de especificações exige uma acidez mínima de 4,5 gramas por litro, o que garante aquela vivacidade na boca. Ok. Mas o mito de que são vinhos fracos, bem, isso cai por terra quando vemos que o teor alcoólico pode ir até aos 14%. 14%? Podemos ter vinhos verdes tão ou mais encorpados que muitos vinhos de outras regiões. Exatamente. E essa diversidade nota-se ao provar vinhos de sub-regiões diferentes. Totalmente. Peguemos em 2 exemplos para ilustrar. Se formos à sub-região de Monção e Melgaço, no extremo norte, estamos no reino da casta Alvarinho. O famoso Alvarinho. Famosíssimo. A lei aqui até exige um teor alcoólico mínimo de 11,5%. O caderno de especificações descreve estes vinhos como tendo aromas fortes e intensos, mas com elegância, São vinhos brancos estruturados, complexos que podem envelhecer. e envelhecem maravilhosamente em garrafa. É o oposto da imagem do vinho simples e rápido. E para contrastar com o Alvarinho, Vamos para sul, para a sub-região de Lima. Aqui, a casta principal é a loureiro. O perfil é outro. Os aromas, segundo o documento, são finos e elegantes, com notas que vão dos citrinos a flores, como a rosa.
São vinhos mais perfumados, talvez mais etéreos, mas com a mesma acidez vibrante. Dois mundos diferentes. Dois mundos diferentes, ambos debaixo do chapéu vinho verde. É esta complexidade que os mercados internacionais estão agora a descobrir. Já vimos estes dois gigantes resilientes. Mas o que me intriga agora é como as outras regiões estão a lidar com os desafios. Uma das fontes falava numa crise de procura em Setúbal. Sim, Basicamente, isto significa que há mais vinho a ser produzido do que pessoas a comprá-lo, o que pressiona os preços para baixo. Como é que se sai disto? são, mas a segunda em vendas no mercado português. Segundo em vendas é muito bom. É. O problema é que muito desse volume é vendido a preços baixos. O desafio, como dizem os próprios produtores, é crescer em valor. E parte disso passa por combater um certo preconceito que ainda existe, especialmente em relação à casta tinta principal, o castelão. Essa ideia de valorizar o castelão faz-me lembrar o que aconteceu com a Malbec na Argentina. Era uma uva secundária em França e os argentinos transformaram-na no Micón. É esse o tipo de ambição. É exatamente essa a ambição. Produtores como a Quinta do Piloto estão a fazer um trabalho incrível para mostrar o potencial do castelão, especialmente em vinhas velhas. Querem afirmá-lo como o seu símbolo, tal como a Borgonha tem o Pinot Noir. E a região tem história para isso. Claro, não nos podemos esquecer de casas históricas como a José Maria da Fonseca, que criou o Periquita há mais de 170 anos, ou a Casa Ermelinda Freitas, que cresceu de forma exponencial a apostar na qualidade. Então, qual é o plano de batalha? As fontes apontam para duas estratégias principais para agregar esse valor. A primeira é o enoturismo. A ideia é criar uma ligação emocional. Quando alguém visita uma adega como a Venâncio da Costa Lima, fundada em 1914, ou passeia pelo Palácio da Bacalhoa. Ponto. O vinho deixa de ser apenas um líquido. Exato. Passa a ter uma história, uma cara, um lugar. Essa experiência faz com que o consumidor esteja disposto a pagar mais pela garrafa. Deixa de ser uma commodity para ser uma experiência. E a segunda estratégia? Olhar para fora, mas para mercados específicos. O Brasil e o Mercosul são vistos como uma grande oportunidade. Neste momento, os vinhos do Chile e da Argentina entram lá com vantagens fiscais. E os nossos não? E os nossos não. Os produtores de Setúbal acreditam que, com um acordo comercial mais justo, podem competir diretamente, porque a qualidade e a identidade dos seus vinhos são diferenciadoras. A luta por valor em Setúbal é um lado da moeda. O outro é a inovação pura. E o artigo sobre o Monte da Atalaia, no Alentejo, parece ser o exemplo perfeito disso. É um microcosmos perfeito da nova vaga do vinho português. Temos uma família que aposta num projeto pequeno e sustentável. Não querem ser gigantes, querem ser excelentes. Precisamente. E têm a certificação máxima do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, o que já é uma declaração de intenções. Mas o que mais me impressionou foi a abordagem ao primeiro vinho deles. É notável. Eles têm 50 hectares de vinha, o que já é uma área considerável. Para o seu primeiro tinto, de 2024, eles provaram as uvas de todas as parcelas e fizeram uma seleção ultra rigorosa, E usaram as uvas de quantos hectares? de apenas 3 hectares. 3 em 50. O resto da produção foi vendida a outros. Isso é uma aposta radical na qualidade, em detrimento da quantidade. É a definição disso. É dizer ao mercado: nós só engarrafamos o que é absolutamente excepcional, o que representa a alma deste lugar. E é esta mentalidade que eleva uma região inteira. Sem dúvida. É por causa de projetos como este que o Alentejo consegue colocar um vinho como o Paixão Grande Reserva 2022 no pódio dos melhores brancos de Portugal. A estratégia de valorização, quando levada a sério, dá resultados. Então, depois de toda esta análise, o que é que fica? Traçamos um retrato de um setor que, apesar das dificuldades, está incrivelmente vibrante. Diverso, resiliente e estratégico. A complexidade surpreendente do vinho verde, a luta por valorização em Setúbal e a inovação focada na qualidade no Alentejo. A mensagem principal, para mim, é que por trás de cada garrafa de vinho português há uma confluência que é impossível de replicar. É a geografia, o clima daquele ano, a história de séculos e, acima de tudo, a decisão humana. A decisão de fazer um Porto Vintage ou um tinto seco. Exato. A escolha de apostar tudo no Alvarinho. A coragem de usar apenas 3 dos 50 hectares. Isso é o que está dentro da garrafa. E isso deixa-nos com uma última reflexão. Todas as nossas fontes, de uma forma ou de outra, destacaram a importância das castas autóctones. Toriga Nacional, Alvarinho, Castelão.
A lista é imensa. E é imensa. Num mercado global cada vez mais homogéneo, dominado por um punhado de castas internacionais que toda a gente conhece, a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro valor, não só económico, mas também cultural, de proteger e promover estas variedades que são a verdadeira assinatura de Portugal no mundo do vinho? Este foi o podcast do Jornal Portugal. Obrigado por nos ouvir.